Fala, moçada de Jesus, na paz, como que você tá? Eu sou o Gílio Ferraz e faço parte também da Semana do Avivamento. E eu tô aqui para a gente poder falar sobre a escola da Semana do Avivamento, Escola SDA. E nós estamos aqui para poder falar sobre o curso de evangelismo. Evangelismo como estilo de vida, aonde você vai pregar o evangelho no seu dia a dia. Então nós vamos ter uma série de vídeos aonde você vai aprender um pouco sobre a proclamação do evangelho e você vai ter a oportunidade de levar Jesus para as pessoas, de poder compartilhar sobre Jesus e também vai receber ideias, ferramentas, caminhos para que você possa fazer essa proclamação. Beleza? Então segue junto comigo e toma nota e pratica isso. Eu quero orar com você e vamos juntos aí falar nesses próximos vídeos aí sobre compartilhar sobre Jesus, tá bom? Então eu vou orar e vamos juntos nessa. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esse tempo aqui juntos. E eu oro, Deus, por cada pessoa que está agora assistindo essa aula, sendo parte da escola SDA, fazendo parte da escola Semana do Avivamento, que seja um tempo de entendimento, de proclamação do Evangelho, de viver o Evangelho como seu estilo de vida, Pai. Que o teu Espírito possa nos liderar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é: por que nós temos que pregar o Evangelho? Por que eu tenho que pregar o Evangelho? Por que você tem que pregar o Evangelho? Talvez você vai estar respondendo agora, porque é um mandamento. Ou talvez, porque um dia eu fui alcançado, porque da mesma maneira que um dia pregaram para mim, eu quero que outras pessoas possam conhecer Jesus, porque faz parte da grande comissão. Ok, suas respostas fazem sentido, estão certas. E eu tenho uma pergunta para você mais. Qual seria um versículo da Bíblia que te inspira a pregar o Evangelho, a falar de Jesus para alguma pessoa? Talvez venha na sua cabeça Mateus 28, 19 e 20, sobre a grande comissão. Talvez Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou talvez possa vir para você o clássico João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. São versículos que realmente são inspirativos para que nós venhamos a proclamar o Evangelho. E eu quero compartilhar com vocês o texto que me inspira a proclamar o Evangelho e também o porquê que eu tenho proclamado o Evangelho. Então, o texto que me inspira a proclamar o Evangelho está lá em Deuteronômio 6, de 5 a 7. Gílio, mas você está indo para o Velho Testamento para poder falar sobre a proclamação do Evangelho? Sim, gente, porque de Gênesis a Apocalipse fala sobre a proclamação do Evangelho. O que é o Evangelho? Boas notícias. E as boas notícias, elas estão na Bíblia desde o início até o fim. Então, as boas novas, a boa notícia, que é a palavra de Deus, ela não acontece só no Novo Testamento, ela acontece desde o princípio da palavra de Deus. Então, em Deuteronômio 6, de 5 a 7, fala sobre nós amarmos a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. E eu quero já dar uma dica para você. Você que gosta de café, café, dá para você poder memorizar esse versículo, amar a Deus com todo o coração, C, com toda a alma, A, com toda a força, F, e com todo o entendimento, E. Então, café, coração, alma, força e entendimento. Então, Deuteronômio 6, 5 a 7 fala sobre amarmos a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Fala sobre nós termos essas palavras arraigadas no nosso coração, ensinar persistentemente aos nossos filhos quando estiver andando pelo caminho, ou quando estiver sentado em casa, ao se deitar, ao se levantar. Então, você vai ver esse texto lá. Eu estou parafraseando aqui para vocês, tá bom, gente? Você vai ver que é um texto onde você vê de maneira relacional o compartilhar da palavra de Deus. Ele não está falando assim, quando você estiver com seu filho pelo caminho, tira um esboço do bolso e prega a palavra. Ele está dizendo assim, cara, quando você estiver sentado em casa, ou seja, com a família, de maneira natural, relacional, ao se deitar, ao se levantar, ou seja, você não vai se levantar com o esboço na mão, você não vai se levantar, não vai deitar com o esboço na mão, mas isso é natural, então faz parte do nosso estilo de vida. Então a proclamação do Evangelho, ela é relacional, ela é parte do nosso estilo de vida, não é algo metódico, tá? Então é muito importante entendermos isso, que primeiro, Deus ele manda o povo amar ele com todo o coração, alma, força e entendimento. E aí só para a gente poder entender um pouquinho do contexto,
que estava acontecendo ali? O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Eles foram escravos. E de repente Deus liberta eles, tira eles do Egito, eles saem de lá e eles começam a andar rumo à terra prometida. Mas eles dão umas rodopiadas ali no deserto, eles pecam, eles se afastam do Senhor, e aí Deus fala para eles: ei, me ame com todo o coração, alma, força e entendimento. Compreende? Agora, eu fiquei pensando sobre esse texto. Por que Deus mandou o povo amar Ele com todo o coração, alma, força e entendimento? E eu pergunto para você, se você não está com fome, você vai pedir um prato de comida para alguém? Se você não está com frio, você vai pedir um casaco para alguém? Eu creio que a sua resposta foi não. Por que não? Porque nós não pedimos para as pessoas aquilo que nós não precisamos. Então, minha pergunta para você é: será que Deus precisava do amor do povo de Israel? Será que Deus ele ficava ali no cantinho pensando assim, cara, esse povo não me ama, pobre de mim, pobre que sou? Não! Ele não ficava desse jeito. Se Deus não ficava desse jeito, então por que Deus falou para o povo amar Ele? Com todo o coração, alma, força e entendimento. E eu fiquei pensando a respeito disso. E eu fiquei pensando, talvez uma boa resposta seria porque talvez Ele já amava eles antes de ter formado eles no ventre de suas mães. É uma boa resposta. A outra resposta que eu pensei era: bom, talvez a razão pela qual Deus mandou eles amarem a Ele de todo o coração, alma, força e entendimento foi porque o Senhor libertou eles do Egito. Olha só, um bom motivo. E eram boas respostas, mas na realidade eu entendi que isso estava relacionado com aquilo que aconteceu lá no princípio. Qual o princípio, Gili? Lembra quando Deus criou todas as coisas? Haja luz, haja terra, haja água. Ele foi criando todas as coisas. E tudo que Deus fez era bom. Mas um dia ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E viu Deus que era muito bom. Então, Deus ele criou a humanidade. E ele foi lá e colocou uma árvore no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou assim: vocês podem comer de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu? Adão e Eva desobedeceram. Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gília, eu já sei dessa história, mas deixa eu fazer outra pergunta para você. Qual foi a primeira ação de Deus quando Adão e Eva pecaram? E aí, qual a sua resposta? Pensa bem, qual foi a primeira atitude? Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando Adão e Eva pecaram? A primeira ação. Qual foi o primeiro ato de Deus? Pensou? Tem certeza que é esse que você acabou de pensar? Deus pegou um raio e jogou neles? E destruiu? Não. Deus virou para o Espírito Santo, virou para Jesus e falou assim: vamos jogar água para virar barro de novo e aí a gente faz de novo? Não, não fez isso. Qual foi a primeira ação? Deus foi para o jardim. Gília, já sei disso. Mas você já parou para pensar nisso? Como assim? Deus, cheio de glória, majestade e santidade. Ele foi encontrar pecadores no jardim. Entende? Ele foi o primeiro em toda a história aí de encontro a pecadores. Olha que fantástico. E aí ele vai para o jardim, e eu estou só contando a história para vocês, parafraseando também. E olha só, quando Adão e Eva escutaram os passos do Senhor, qual foi a atitude deles? Se esconderam. Deus existiu? Não. Deus sabia onde eles estavam? Sim. E aí Deus fez o quê? Chamou Adão. Sim, Senhor. Cadê você, Adão? Ah, Senhor, eu descobri que eu estava nu, portanto eu me escondi. Adão, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? A pergunta de Deus deu a possibilidade para que Adão pudesse se arrepender. Mas ele fez o quê? Ele justificou o pecado. Ele acusou quem? Talvez você respondeu: a mulher. Alguns dizem que sim. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. Há quem diga que ele acusou Deus. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. Depois você pensa nisso. Deus, então o que aconteceu ali? Adão justificou o pecado. Ele não se arrependeu. Deus, no seu imenso amor, na sua imensa graça, na sua imensa misericórdia, ele não condenou Eva no pecado de Adão. Ele deu também a possibilidade para que Eva pudesse se arrepender.
Então ele olhou para Eva e falou assim, e aí, Eva, o que aconteceu? Eva fez o quê? Também justificou o pecado. Como? Ah, Senhor, foi a serpente, Satanás, o cão, o capiroto. Ela também justificou o pecado. Ela não se arrependeu. Então, diante disso, nós podemos ver que o primeiro em toda a história, aí de encontro a um perdido, um pecador, foi o próprio Deus. Aí você vê o Missio Dei. O Missio Dei é a missão de Deus de alcançar o perdido. Então, o próprio Deus foi encontrar com um pecador no jardim. Então, se nós declaramos, se nós falamos que amamos a Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos amar a missão de Deus. Se Ele foi o primeiro em toda a história de encontro a pecadores, eu e você devemos ir ao encontro de pecadores diariamente, constantemente. E aí, quando eu retorno lá para o texto de Deuteronômio 6, de 5 a 7, quando Deus fala, ei, me ame com todo o coração, alma, força e entendimento, Deus estava falando para o povo de Israel, ei, lá atrás, quando a humanidade pecou, se afastou de mim, eu fui até o jardim, dando oportunidade de arrependimento, para que eles pudessem se relacionar comigo. Vocês se afastaram de mim e mais uma vez eu vim contra vocês. Então, se vocês forem um pouquinho inteligentes, vocês vão me amar. E sabe o que acontece quando a gente ama? A gente fala sobre quem nós amamos. Então, é fácil. E Deus chamava o povo de Israel para poder amar Ele com todo o coração, alma, força e entendimento, porque Ele sabia que o resultado desse amor levaria na proclamação da palavra de Deus. Eles iriam pregar para os seus filhos, pregariam para suas esposas, pregariam para os estrangeiros e pregariam para as nações as quais eles fossem passando. Mas eu quero que você pare e pense sobre isso. Que a principal razão que deve motivar o meu coração e deve impulsionar e motivar o seu coração para poder proclamar o Evangelho, eu sei que é o mandamento, eu sei que faz parte da grande comissão, eu sei que o nosso desejo é alcançar outros, mas aquilo que tem que mover o meu coração é o amor. Amor a quem, Gili? Amor a Jesus, amor a Deus, amor ao Espírito Santo, porque se eu proclamar o Evangelho por amor, aí eu vou entender por que tem pessoas que se colocam em risco pela proclamação do Evangelho. Porque quando a gente ama, a gente fala de quem a gente ama de graça. É natural falar de quem você ama. Se você ama alguém, tem alguém que você ama? Provavelmente sim. Se eu pedisse para você falar agora dessa pessoa que você ama, você iria pedir uma semana para mim para poder preparar um esboço e pregar sobre essa pessoa? Não. Você fala naturalmente, você fala gratuitamente, você fala sem ninguém pedir sobre quem você ama. Então, se nós proclamarmos o Evangelho por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao Espírito Santo, gente, nós iremos falar dele a tempo e fora de tempo. Nós iremos anunciar o reino de Deus para as pessoas todo o tempo. Então, presta atenção. Por que você tem que pregar o Evangelho? Por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao Espírito Santo. Você acabou de sair da semana do avivamento, você está cheio, você está empolgado, você está aí apaixonado por Jesus. Então esse é o momento, essa é a hora de você colocar para fora todo esse amor e anunciar o Evangelho para todas as pessoas. Se liga nos próximos vídeos, se liga naquilo que você vai aprender nessas próximas aulas sobre a proclamação do Evangelho. Então, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre amar a Deus e vamos dar alguns exemplos de homens que amaram a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento e qual foi o resultado disso de maneira prática. Beleza? Deixa eu orar por você e vamos pedir para que o Senhor possa nos guiar e direcionar nessa jornada, beleza? Nessa escola SDA. Valeu, gente, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã que está assistindo essa aula agora. Eu oro, Espírito Santo, traz entendimento, compreensão da tua palavra e que ele possa aplicar isso. Traz palavras para ele, por onde ele passar, para ela, por onde ela passar, e encontrar pessoas que realmente eles sejam impulsionados a anunciar o teu reino com autoridade e poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e se liga no próximo vídeo e vamos junto nessa Escola SDA. Fica na paz.